Olá, estamos de volta para mais uma conversa em torno da semiótica de Greimas, né? Hoje vamos conversar a respeito da semiótica de Greimas e falar sobre esse projeto científico em tempo de se fazer a ciência que ele falou a respeito, né? Então, toda a informação, toda a base científica para essas conversas está na tese de doutoramento Percurso Semiótico do Actante Sujeito John de Godin, de minha autoria, defendida em 2001. E uma série de artigos desde então, né, de minha autoria também, aplicando esta teoria a vários enunciados, vários textos. Então, hoje vamos falar especificamente sobre esse projeto científico em tempo de se fazer ciência, como dizia o Greimas, né? Você parte pela sua teoria de um nível de estrutura profunda, né? Você, como produtor textual, parte de uma estrutura profunda, passa por uma estrutura menos profunda até chegar ao ato da enunciação, né? Da pressuposição lógica para a existência do enunciado, do texto. Aí o seu texto, produto do seu trabalho, é apresentado para o leitor. A grande polêmica que se instalou, né, nos circuitos universitários, nos encontros de semiótica, especialmente em alguns dos quais eu participei aqui no Brasil, né, diz respeito à questão do sentido. Né? Quantas leituras pode um texto ter, né? Pode um texto produzir? Então, há as leituras plurais defendidas por Roland Barthes. É certo que o texto, né, ele pode ser analisado de maneiras bem diferentes. Isso daí nós temos, né, a convicção de que não há dúvida. Todas as teorias elas são válidas, elas estão aí e vieram e estão desenvolvendo aquilo que elas se propõem. A teoria do Greimas, né, propõe a leitura única do texto a partir dos vários níveis de leituras, as isotopias que podem se multiplicar dentro de um texto, né, mas na imanência do texto elas vão se cruzar, formando uma isotopia principal que vai dar aí a coerência, né, a todo o texto. A literatura, por exemplo, ela considera o autor. Para Greimas não importa o que quis dizer o autor, mas o que o texto diz e como ele diz o que diz. Ouvimos e lemos essa frase aí em vários livros didáticos de Ana, Fiorin e tantos outros que falaram, não, é o que o texto diz do jeito que ele diz o que diz. Então, como podemos ver, a preocupação do Greimas em contraste, em oposição com as outras teorias do discurso, é a imanência textual, é o que está dentro do texto. É o texto per si, né? O texto que ele diz e do jeito que ele diz o que diz. Então, aquela pergunta costumeira, né, dos livros de literatura didáticos, o que o autor quis dizer, isso não existe para a semiótica do Greimas. Ao invés de perguntar o que o autor quis dizer, o Greimas pergunta o que o texto diz. Essa é a grande diferença, né, do ponto de vista da abordagem que a teoria dá ao texto. Então, a diferença entre as plurileituras, né, ou leituras plurais que o Roland Barthes defendia, e no campo da semiologia e do Greimas, é que essas leituras plurais, o Greimas não diz que elas não existem. Elas existem. Porém, elas estão no nível superficial do texto, não estão lá no nível profundo. Elas vão convergir para uma leitura principal, é o que o Greimas vai dizer. Então ele não descarta, não é que ele é contrário à posição do Roland Barthes. Roland Barthes foi um gênio também, não é essa a questão. A questão é que, ao final do texto, como vários rios que desaguam no mar, né, dessas plurileituras, elas vão convergir para uma leitura principal ao final. Isso pode ser
percebido através da análise imanente do texto. É o que o texto diz, o percurso gerativo do sentido. O que ele diz do jeito que ele diz o que diz. Então essa é a grande diferença entre o ponto de vista do Barthes, do Roland Barthes, e o ponto de vista do Greimas em relação à teoria. Então, essa é a nossa conversa de hoje, situando as plurileituras do Barthes e a leitura única do Greimas. Então, a gente se vê aí na próxima conversa. Grande abraço, espero que você tenha gostado.